Bonsoir, Mire. Comment ça va, ma chérie? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Ah, mon Dieu. Tu vas bien, chérie? Tu es allée déjà en France? Você chegou aí a Paris déjà? Já foi? Deixa eu botar aqui. Passo a passo. Ah, que bom! Que bom que você gostou. Isso vai ser bom. Mas não desiste do curso, hein? Continua fazendo, hein? Da próxima vez você vai retoma as aulas, que aí da próxima vez você já vai, né? Falando com todo mundo, conversando. Ça c'est très bon. Très bien, très bien. É muito maravilhoso, né? C'est très bon. C'est très bon que tu as aimé. Que bom que você gostou. Deixa eu botar aqui, peraí. Tu vas. Je ne sais pas. Voilà. Bom, tô tentando botar ici une chose, mais não vai. Peraí, agora acho que vai. Bom, je suis contente. Que bom que você gostou. Isso tá bom. É bom que é um motivador, né? Você fica mais animado para retomar, para querer estudar, né? Para querer aprender de fato. Semana passada, na live da semana passada, eu comentei com as pessoas que estavam aqui que assim, a gente precisa se cercar de pessoas que têm os mesmos interesses que a gente, porque essas pessoas vão incentivar a gente a continuar estudando, vão vibrar com as nossas vitórias, né? Vão ser uma fonte de inspiração pra gente, vão ajudar a gente, vão rir com a gente das nossas desgraças, né? Das nossas tristezas, dos nossos fracassos na língua. Então isso tudo é super importante, isso é super importante. E tá sempre junto das pessoas que dividem esses interesses, né? Isso é muito bom. E viajar é uma coisa que dá aquele gás, né, pra gente, e a gente fica mais motivada, né? Très bien, on va commencer. Bom, aujourd'hui, eu demorei um pouquinho a trazer um minutinho aqui, porque tinha um passarinho aqui. O passarinho entrou no meu escritório hoje, não quis sair de jeito nenhum. E como ele já estava muito cansado, começou a cair um monte de pena aqui no chão. Eu falei, tadinho, eu vou acabar matando o bicho. Aí eu larguei mão pra lá. Mas aí agora o meu primo chegou aqui e conseguiu tirar. Mas o bicho estava aqui querendo participar da aula, querendo participar da live. Bom, hoje a gente vai ver algumas técnicas, algumas estratégias, né? Do passo a passo para você conseguir fazer qualquer pergunta em francês, né? Qualquer coisa que você queira perguntar, existe uma estratégia, existe um passo a passo, existem coisas para facilitar a vida do falante. Geralmente, quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente acaba travando, né? A gente acaba ficando nervosa, só em saber que vai fazer uma pergunta. Então, você ter essas estruturas prontas na memória, na cabeça, é bom que já te ajuda a desenvolver melhor essa conversa, que às vezes vai começar com uma pergunta, né? Então, isso vai ser bom. 3 tópicos que a gente vai ver na aula de hoje. Primeiro deles, como ser bem tratado na França. Os franceses, eles têm a fama, né, de que eles não gostam de falar inglês, de que eles muitas vezes são meio arrogantes, né, com o turista e principalmente parisiense, né? Eu não sei, Meire, conta pra gente aí como é que foi a sua experiência, o que você achou, né? Se eles são de fato arrogantes, se eles não têm muita paciência. Claro que tudo são experiências, né? A gente não pode colocar isso numa caixinha e dizer que isso é a verdade eterna, né? Mas eles têm essa fama, então dicas para você ser, vamos dizer assim, bem tratado por um francês, né? Bem tratado quando você estiver na França. Depois a gente eu vou te ensinar, de fato, esse passo a passo, uma estrutura básica que você vai poder usar em
qualquer pergunta que você for fazer. Qualquer pergunta que você for fazer, você pode usar essa estrutura básica, tá? Que vai te facilitar muito. E a terceira coisa, lá no finalzinho da aula, fica aí até o final, porque eu vou passar para vocês perguntas, não necessariamente são só perguntas, não necessariamente são só questões, são só coisas interrogativas, né? Mas estruturas para você, pelo menos, iniciar uma conversa, para você, pelo menos, saber, né, como se dirigir a uma pessoa, para você, pelo menos, quebrar o gelo, né, de começar um primeiro momento, tá? Então, esses 3 tópicos aí que a gente vai falar hoje sobre como fazer perguntas em francês. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa é que, se você quiser fazer uma pergunta para alguém, o verbo que você vai usar para fazer uma pergunta é o verbo poser. Se eu quiser perguntar para a pessoa assim, eu posso fazer uma pergunta? Você vai perguntar assim, ó, je peux vous poser une question? É poser. A gente não usa o verbo faire, a gente não usa o verbo demander, a gente não usa, enfim, nenhum outro verbo, é o verbo poser. Então, poser une question. Eu escrevi aqui para vocês. Sei que não é o ideal, né? Mas eu quero que vocês acompanhem. Tá aqui do lado de cá, peraí. Ó. Quero que vocês acompanhem a escrita, né? É importante também. Então, ó. Tá aqui, ó. Poser une question, tá? Se você quiser fazer uma pergunta, cessar. Poser une question. E aí, gente, vamos dizer assim, a bala de prata, né? O mapa da mina. Para você conseguir ser ouvido, né? Por um francês, é algo muito simples, é algo muito universal. Não é só, isso não serve para você, né, usar só quando você estiver na França. Nunca se dirija a um francês sem antes dizer para ele bonjour ou bonsoir. Nunca. Por mais que você esteja afobado, desesperado, querendo fazer sua pergunta logo, ele não vai te responder. Os franceses são muito severos, vamos dizer assim, né, em relação a isso. Tá? Então, primeira coisa que você vai fazer quando você for se dirigir a um francês é cumprimentá-lo, por mais que tua casa esteja pegando fogo. O que você vai fazer, né, é cumprimentar essa pessoa. A última vez que eu fui à França, eu estava voltando para o aeroporto, cheio de mala, e a minha mala ficou presa numa estação de trem, a estação Montparnasse, que é uma estação enorme, gigantesca. E aí a gente passa com a mala naquelas portas, né? Porque não é roleta, né? Aqui no Rio a gente chama de roleta ou catraca. A gente passa e aí fecha uma porta, a outra abre. E aí eu passei, a mala ficou presa ali entre uma porta e outra. E assim, a França tem essas coisas de atentado e tal, largar a mala ali sozinha, as pessoas iam parar tudo achando que era mala abandonada. Eu falei, gente, o que eu vou fazer com essa mala? Aí eu saí desesperada atrás de alguém para abrir, né, a portinha ali para mim. Aí eu achei um moço lá da gare, né, da estação, e já fui falando para ele, moço, minha mala. Aí ele, bonjour, madame. Bonjour, madame. Enquanto eu não falei para ele bonjour, ele não me ajudou. Ele nem ouviu o que eu tinha para dizer. Então, a primeira coisa que vocês vão, por mais que vocês não dominem o francês, por mais que vocês não saibam, não consigam ainda, né, entender totalmente ou falar totalmente, chega e fala um bonjour, cumprimenta pelo menos em francês. A experiência já vai ser outra, podem ter certeza disso. Então, essa é a bala de prata, é a dica de ouro que eu dou para vocês. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Professora, preciso falar francês para ir à França? Precisar, não precisa, né? Se você quiser, vai ser uma experiência muito diferente. Mas pelo menos, bonjour, né? Bonsoir, merci beaucoup, que é o muito obrigado, s'il vous plaît, que é o por favor, pelo menos isso, não é só na França, qualquer lugar que você esteja, né, gente? É uma questão de educação, e os franceses prezam muito por isso, tá? Então, ó, quero que vocês anotem aí. Chegou lá para perguntar qualquer coisa, antes de perguntar qualquer coisa, vocês vão falar para essa pessoa, anota aí, ó, escrevi aqui bonitinho para vocês, ó. Bonjour, monsieur, se for um homem, tá? Ou bonjour, madame. Anota aí como que fala esse... Escreve assim, né, ó, monsieur. Mas vocês não vão falar monsieur. Vocês vão falar assim, ó, vou botar a escrita aqui em cima, tá? Peraí, ó. Vai ser assim, ó. Bota sempre que vocês forem anotar a escrita, vocês escrevam assim entre barras.
Pra vocês saberem que aquilo ali é a forma que fala, não é a forma que escreve, tá? Então, ó, monsieur. É assim que vocês vão falar, ó. Bonjour, monsieur. Que é boa noite, é bom dia, senhor, né? Ou se for uma mulher, vocês vão falar bonjour, madame. Se for durante a noite, vocês vão falar bonsoir, monsieur. Ou bonsoir, madame. Pronto, gente. Falou um bom dia, né? Falou um boa noite, ele já vai. Por mais que você não domine o francês, eu só sei falar isso, não sei falar nada além disso. Já vai ser diferente, pode ter certeza que já vai ser diferente, tá? Então, a primeira coisa é isso que vocês vão chegar e vocês vão cumprimentar, né? Bonjour, bonsoir. E aí, depois, para vocês de fato conseguirem fazer a pergunta de vocês, vocês precisam saber que no francês existem 3 formas de se fazer pergunta. Então, anota aí. No francês, eu posso fazer pergunta em cima de 3 estruturas. Uma delas é a estrutura, assim, a bala de prata, para salvar vocês, né, na hora que vocês estiverem travados lá, desesperados, sem conseguir falar. Mas a gente vai ver as 3, tá? Então, anota aí, ó, 3 formas de fazer pergunta em francês. A primeira delas é pela entonação. Então, anota aí. A primeira forma de fazer pergunta em francês é você colocando uma entonação na frase de vocês. Se eu falo assim, ó, je suis... Não vou usar o je para não ficar estranho quando virar pergunta, né? Eu vou falar ma mère est à Paris. Ma mère est à Paris. Minha mãe está em Paris. Ma mère est à Paris. Tá? É uma afirmação. Se eu falo ma mère est à Paris, virou uma pergunta. Certo? Se eu tô falando il pleut, está chovendo. Il pleut é uma afirmação. Agora, se eu falo il pleut, é uma pergunta. Então, a primeira forma de vocês fazerem uma pergunta é pela entonação, igual em português. Vocês vão colocar uma entonação de pergunta. Pronto, a frase lá de vocês virou uma pergunta. Então, il pleut vai virar il pleut ou tu es à Paris? Tá? Segunda forma de fazer pergunta. A gente vai inverter a ordem. Como assim? Uma frase direta, normalmente, ela é formada pelo sujeito, né? Depois vem o verbo e depois o complemento. Por exemplo, eu trabalho em Paris. Vamos imaginar essa frase. Je travaille à Paris. Je é o sujeito, travaille é o verbo e à Paris é o complemento, né? Je travaille à Paris. Então, essa é a ordem direta, tá? Vous travaillez à Rio. Você trabalha no Rio. Vous travaillez à Rio. Uma outra forma, tá? De fazer pergunta, coloca aí número 2. A número 1 foi a entonação. A número 2 é inverter a ordem e colocar o verbo primeiro. Então, ao invés de eu falar vous travaillez à Paris, eu vou falar travaillez-vous à Paris, coloco o verbo antes do sujeito, tá? Travaillez-vous à Paris, essa forma é a mais formal de todas elas. Eu posso perguntar para a pessoa, vous travaillez à Paris? Você trabalha em Paris? Ou eu posso perguntar para ela, travaillez-vous à Paris? Que é mais formal, tá? Parlez-vous français? Parlez-vous français? Você fala francês? Formalmente. Ou eu posso perguntar para essa pessoa, vous parlez français? Tá? Então anota aí. Primeira forma de fazer uma pergunta é pela entonação. Coloca a frase lá, sujeito, verbo, complemento e faz uma entonação de pergunta. A segunda forma de fazer uma pergunta é você inverter a ordem e colocar o verbo antes do sujeito, tá? Esse exemplo que eu dei pra vocês, né? Parlez-vous français? Mangez-vous de la viande? Você come carne? Mangez-vous de la viande? Super formal eu perguntando isso, tá? Ou eu posso perguntar, vous mangez de la viande? Né? E a terceira forma, essa talvez seja assim a mais... Não que seja a mais importante, mas a que pode mais salvar a vida de vocês, é a gente usar essa estruturazinha aqui, que eu vou botar para vocês lerem. Peraí. Que se... Sa. Ó. Vocês vão usar bonne nuit, bonsoir, bonsoir. Ó. É essa estrutura aqui, do est-ce. Mas, Fê, vou até botar aqui, ó, pra vocês verem assim, botar maior. Ó, tá dando pra enxergar direitinho, gente? Je pense que oui, né? Acho que tá. Não sei se o som tá bom.
Hoje, como eu tava contando aqui pra quem chegou aqui antes, foi o caos aqui em casa. Entrou um passarinho aqui no meu escritório antes da aula. E tudo bem, o passarinho podia ficar aqui, mas o problema é que ele fazia uns barulhos e me assustava. Eu dei a aula das 5 com o passarinho aqui. Então, às vezes, ele fazia uns barulhos e eu me assustava. A aluna ficou rindo. Falei, tem um passarinho aqui, eu não tô com medo dele não, mas é porque ele faz uns barulhos e me assusta. Falei, como é que eu vou fazer live com esse passarinho aqui em cima de mim? Então, tá tudo meio improvisado aqui, tá? Acho que dá pra gente pegar. Não sei, nem testei som, não fiz nada. Se tiver algum problema aí, vocês coloquem pra mim. Mas vamos lá. Então, essa terceira, recapitulando, a gente tem 3 formas em francês de fazer pergunta, tá? A primeira delas é pela entonação. Você vai fazer uma entonação de pergunta, né? Tu é à Paris? Né? Se eu falo assim, Pierre é à Paris. Tô afirmando que Pierre está em Paris. Mas se eu falo, Pierre est à Paris, virou uma pergunta, tá? A segunda forma, então a primeira forma é pela entonação, a segunda forma é você vai inverter a ordem. Em vez de colocar o sujeito primeiro, em vez de colocar Pierre primeiro, eu vou colocar o verbo primeiro, tá? É Pierre à Paris? É Pierre à Paris? Parlez-vous français? Essa é a forma mais formal. Vocês vão ouvir menos, provavelmente, tá? Porque ela é mais formal. Ela é usada, né, em contextos, em estruturas mais formais. E a terceira forma que a gente está vendo agora é essa aqui, ó. Vocês vão simplesmente pensar numa frase qualquer e colocar essa estrutura aqui na frente, ó. Est-ce que. Preste atenção, escreve assim, ó, est-ce que. Na hora da fala, o que vocês vão fazer? Esquecer que existe esse C aqui. Vocês vão ler só o est-ce que. Esquece que esse C tá aqui, tá? Na hora de falar, né? Na hora de escrever não pode. Mas, Fê, o que significa esse est-ce que? Não tem tradução para o português. Est-ce que é uma estrutura que não tem tradução e que só indica que aquela frase ali é uma frase interrogativa. Aí eu vou botar na frente o que eu quiser, tá? Por exemplo, est-ce que, aí eu completo, ó, tu es à Paris? Você tá em Paris, né? Ops, Paris, tá? Est-ce que tu es à Paris? Est-ce que tu parles français? Né? Vamos botar aqui o est-ce que de novo, eu completo aqui com est-ce que, tá? Est-ce que, taranã, taranã. Aí eu boto na frente o que eu quero perguntar, ó. Tu parles français? Eu falo para os alunos o seguinte, gente. Não que esse est-ce que seja mais importante, tá? Não tem essa coisa de importante, não tem esse grau de importância quando a gente está falando de formular frase. Mas o est-ce que, ele pode ajudar muito vocês. Por quê? Primeiro, é uma estrutura que, por exemplo, assim, tô indo para a França, é isso que vocês têm que memorizar, tem que estudar e lembrar desse est-ce que. Segundo, na hora que você travar, que é na hora de botar na prática, a gente trava, né? Esquece tudo, dá um branco, tudo que a gente estudou, tudo que a gente viu na vida, a gente esquece. E aí, quando der esse branco, você vai pensar no est-ce que. Pensa só nessa estrutura, pelo menos, do est-ce que. E aí coloca a frase que você sabe. Est-ce que tu manges de la viande? Você come carne? Est-ce que tu bois du vin? Você bebe vinho? Est-ce que vous parlez français? Est-ce que vous pouvez m'aider? Você pode me ajudar? Coloque esse est-ce que na frente. Est-ce que vous savez où est le Louvre? Será que o senhor sabe onde que fica o Louvre? Por que esse est-ce que, assim, eu sempre dou essa dica para os alunos, né? Eu falo, gente, anota aí esse est-ce que. Primeiro por causa disso. Para quem está falando, é uma estrutura que você vai memorizar, que você vai ficar treinando ela, e na hora que travar, você vai meter um est-ce que na frente. Coloca lá o est-ce que na frente, tá? E para quem tá ouvindo, né, pro ouvinte, pro cara lá que é o francês, que vai estar lá de saco cheio às vezes, né, porque, cheio de turista lá perturbando ele, enchendo o saco dele, quando ele ouve esse est-ce que, ele já sabe que o que vem ali é uma pergunta. Então, ele já se prepara para receber essa pergunta. Pode ser que a pergunta, talvez ela nem esteja tão bem estruturada assim, né? Pode ser que essa pergunta esteja faltando lá, o verbo esteja mal conjugado, ou pode ser que nessa pergunta, sei lá, o sujeito não esteja muito claro. Mas o ouvinte, ele já sabe que aquilo ali é uma pergunta. Então, ele já fica mais aberto, né? Para, de alguma forma, tentar te ajudar, tá? Então, você vai... a estrutura é muito simples. Você vai botar o est-ce que, depois o sujeito, o verbo e o complemento.
Vamos imaginar que vocês querem saber assim, será que o hotel é aqui? Então, como é que eu falo isso em francês? Meu Deus, como é que eu falo? Será que o hotel é aqui? Como é que eu falo o hotel é aqui? L'hôtel est ici. Pronto, eu sei que é assim. Como é que eu transformo isso numa pergunta? Coloco o est que na frente. C'est très simple. Est-ce que l'hôtel est ici? Pronto, virou uma pergunta. Vamos imaginar que vocês estão pegando um ônibus, vocês querem saber se o ônibus passa no Louvre, por exemplo, tá? Como é que eu falo passa no Louvre? Passe au Louvre. Como é que eu transformo isso numa pergunta? Coloco o est que na frente. Est-ce que vous passez au Louvre? Est-ce que le bus va au Louvre? Tá? Colocou o est que na frente, gente. Pronto, virou uma pergunta. C'est très simple. Vou virar de novo aqui, ó, para vocês anotarem como que fala esse est que, tá? Ó, esse C aí tá de vermelho, porque você não vai falar ele na hora da pronúncia, tá? É só finge que ele não tá ali, né? É o est que. O Czinho, ele não existe aí. Então, você sabe. Beleza? Então, vocês vão estruturar esse est que com as frases que vocês conhecem. Pô, já sei como é que sei lá, o ônibus passa aqui, o hotel é aqui, o voo vai partir agora, né? Ué, Elisângela, tu vai voar, hoje é dobradinha, né? Très bien. Ué. Dobradinha, depois dessa tem outra. Você sabe. Hoje a gente vai ver lá na sua aula, eu acho que hoje a gente vai ver negação, que é uma estrutura super importante também em Paris, é ótimo, eu li Paris ali na escrita. Gente, isso daqui tá errado, peraí, pardon, ó. Est-ce que tu es à Paris? Pardon, saiu errado aqui, tá? Tava escrevendo na hora. Est-ce que tu es à Paris? Donc, Tati, normalmente as aulas não ficam salvas. As aulas não ficam salvas. Sabe por que as aulas não ficam salvas? Porque eu quero vocês aqui comigo. Se eu salvo as aulas e deixo para vocês assistirem depois, aí ninguém vem para cá assistir as aulas comigo, sabe? Então, depois quem faz os meus cursos, né? Quem se torna meu aluno, depois tem todas essas aulas salvas, mas aí só lá no portal, tá? Então, se você puder, vai ser um prazer. Será um prazer. Toda terça às 18h08, tá? Chamem os amigos, né? Vocês precisam de um incentivo, né? Eu falei pra vocês aqui, falei no início da live, falei na live da semana passada. A gente precisa estar cercado de pessoas que querem os mesmos interesses que a gente. Que têm os mesmos interesses que a gente. Porque essas pessoas vão dar força pra gente continuar. São essas pessoas que não vão deixar a gente desistir. Por quê? Eu até dei um exemplo uma vez para os alunos, falando o seguinte, assim, eu não ligo muito para festa de aniversário. Não gosto, assim, não gosto, sabe? Eu prefiro comemorar aniversário de outra forma. Eu prefiro, por exemplo, comemorar aniversário viajando, saindo para jantar com os meus amigos, com a minha família, com as pessoas que eu gosto. Mas assim, festa de aniversário eu não ligo. E às vezes as pessoas vêm me contar de uma festa de aniversário que elas estão organizando, e assim, eu não dou muita importância, porque não é por mal, é porque pra mim aquilo ali não é importante. Então imagina vocês falando com uma pessoa que não vê importância em aprender francês, e tá tudo bem se ela não vê importância em aprender francês, ela vai fazer outras coisas, né? Ela vê importância em outras coisas. Aí vocês vão contar pra essa pessoa, comecei a fazer francês empolgadíssimo. Aí a pessoa vai falar, legal. Tipo, não vai nem ligar, né? Porque vocês estão falando. Não é por mal, é porque nesse momento, não é que vocês têm que se afastar de todo mundo, né? Só para ficar com o grupinho do francês, não. Mas vocês precisam se cercar de pessoas que têm esses mesmos interesses comuns, para não deixar a gente desistir, porque a gente desiste mesmo. Eu sei muito bem como é que é, tá? Então, compartilhe essa live com as pessoas que vocês querem estar por perto de vocês. Chamem as pessoas para estar junto de vocês. São elas que vão incentivar vocês, são elas que vão rir junto com vocês. Eu falo para os alunos que existe uma diferença entre rir de você e rir com você. Né? Uma coisa é a gente rir da nossa desgraça juntos. Outra coisa é a pessoa ficar zombando da sua pronúncia, da coisa que você não consegue. Não são essas pessoas que a gente quer aqui pro nosso convívio nesse momento. Tati, eu vou deixar a live salva até domingo. Pode ser? Vai ficar salva aqui mas só até domingo. Só Alemã Portuário, só pra você, hein? Só pra você assistir. Não vou nem dizer pra ninguém que tá salvo aqui, porque geralmente eu não salvo. Porque
É isso, né? Eu quero que vocês venham, tá? Ficar comigo aqui, todas as terças. Vou deixar salvo até domingo, tá? E aí depois você assiste com calma e aprende a fazer várias perguntas em francês. Então até domingo eu vou deixar a live salva aqui pra vocês. Mas depois, quem se torna meu aluno tem acesso a todas as aulas. Ficam todas no portal, salvo tudo. Fica tudo lá no portal, tá? Então é isso, gente. Compartilha essa live com as pessoas que vocês querem ter por perto de vocês. Compartilha, chama as pessoas que vocês sabem que... eu quero falar francês um dia, mas sabe, fica sempre adiando aquelas coisas que a gente... essa semana eu vi uma entrevista com a Adriane Galisteu. Não sei nem se vocês vão lembrar quem é. A Adriane Galisteu foi... não sei se ela chegou a ser casada, mas ela era namorada do Ayrton Senna, né? Quando ele morreu, inclusive, eles estavam juntos na época. E eu vi uma entrevista com ela e ela falou assim, o Senna, o Ayrton, eu acho que ela chamava ele de Ayrton. O Ayrton, ele tinha um sonho, ele tinha vários sonhos. Ele tinha 3 sonhos, ela falou, tinha 3 sonhos. E um deles era conhecer a Disney. E ela fala assim, eu não me conformo que o Ayrton morreu sem ter conhecido a Disney. Porque tem sonhos, ela fala assim, o outro sonho, acho que o outro sonho era ele dirigindo a Ferrari. Eu acho que era esse. Ela falou, tem sonhos que são sonhos a longo prazo, né? A gente não pode fazer, por exemplo, meu sonho agora é ter uma casa na frente do mar. Vou sonhar muito ainda, porque eu não tô podendo comprar por enquanto, né? Tem coisas que a gente... É um sonho a longo prazo. A gente vai construir uma vida, vai demorar uma vida inteira para conseguir construir. E aí ela fala isso, ela fala, mas o Ayrton, ele tinha dinheiro, ele tinha tempo, ele tinha o que ele quisesse, né? E ele podia ter ido à Disney. Ele morreu e ele não foi. Por quê? Porque a gente fica adiando o sonho. A gente fica, ano que vem eu vou, semana que vem eu vou, mês que vem. Dinheiro não faltava para ele, né? Faltou, no caso ali, a oportunidade dele realizar esse sonho. E aí eu falo isso para os meus alunos agora, né? Eu quero ajudar. Eu sei que muitas pessoas aqui querem aprender francês porque é um sonho para elas. Porque francês, você dominar uma língua, não é só você saber uma língua. Dominar uma língua significa, para muitas pessoas, significa liberdade. Para mim, por exemplo, dominar uma língua significa liberdade. Outro dia eu conto essa história para vocês, não vou ficar aqui contando história até amanhã. Tem gente que dominar uma língua significa empoderamento, porque a pessoa se acha empoderada diante da família, né? Ela se torna um exemplo para a família. Minha tia que fala francês, minha mãe que fala francês, minha avó que falava francês, né? Ela se torna um exemplo no trabalho, ela se torna uma referência no trabalho. Então, não deixem, né, esse sonho, se for um sonho para vocês, para depois. Dá pra gente fazer isso agora. O mundo está aqui aos nossos pés. Eu falo para os meus alunos que tudo que eu queria 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar francês, era aprender francês online. Não. Eu saía de Niterói e vinha para Petrópolis para aprender francês. Não me arrependo de nada. Mas hoje em dia está tudo muito mais fácil, né? As coisas estão muito mais acessíveis. Então, não vamos adiar esse sonho, né? Por isso que eu tô aqui. Agora, toda terça-feira, eu vou estar aqui para tornar isso mais acessível, tá? Torno isso mais acessível para vocês me conhecerem, para vocês conhecerem um pouco do francês, para vocês saberem, aprenderem de fato alguma coisa, né? Pouco a pouco a gente vai avançando, tá? Então vamos lá, gente, retomando tudo que eu falei aqui hoje, ó. Primeira coisa que você vai fazer quando você for se dirigir a um francês, isso sim, é regra que não é uma regra de francês, né, gente? É uma regra de boa convivência no mundo, né? Mas assim, infelizmente hoje em dia o óbvio precisa ser dito, né? Você nunca vai se dirigir a um francês sem antes cumprimentá-lo, tá? Então a primeira coisa que você vai dizer, chegou pro francês, você vai falar bonjour monsieur, bonjour madame, bonsoir monsieur, bonsoir madame. E depois você pergunta o que você quer perguntar. Tá? Ele não vai te responder enquanto você não cumprimentá-lo. Enquanto você não falar bonjour, bonsoir, ele não vai te cumprimentar. Ele não vai te responder. Segunda coisa, você vai lançar a sua pergunta. 3 formas de você fazer pergunta em francês. A primeira delas é pela entonação, tá? Você faz uma entonação de pergunta. A segunda delas é você colocar o verbo antes do sujeito. Ao invés de falar vous parlez français, né? O vous é o sujeito, o parler é o verbo e o français é o complemento. Em vez de fazer essa estrutura, que é uma estrutura simples, você vai inverter a ordem. Você vai botar o verbo antes. Então, vai virar parlez-vous français? Parlez-vous français? Tá? E a terceira, e talvez seja assim a mais... eu não gosto de falar que é a mais importante, porque
pode ser importante para quem tá aprendendo, né? Para destravar vocês. Então vamos pensar nessa coisa. É a mais importante na hora de destravar vocês. É o est que. Est que é essa estruturazinha aí que vocês já anotaram, eu acho, que tá lá no eu escrevi aqui para vocês, tá? Vocês não vão falar esse C, tá? É est que. Escreve assim, ó. Est que, ó. Est que tu es à Paris? Significa que você tá em Paris, né? Est-ce que tu parles français? Ó, est-ce que tu parles français? Você fala francês? Você sabe, tá? Pergunta o est que. Beleza. Agora, a gente tem algumas perguntas que podem te salvar, né? Quando você estiver lá perdido, em Paris, na França, ou enfim, em qualquer outro lugar, tá? Perguntas que você vai usar em qualquer situação falando francês. Lembra, gente, que falar francês, aprender uma língua é para quem tem coragem. A gente precisa se expor, a gente precisa tentar, a gente precisa errar, a gente precisa... Eu falo para os meus alunos assim, vai errar uma, vai errar duas, a terceira não vai errar mais. Se errar a terceira, a quarta não vai errar. Então, assim, o erro faz parte da aprendizagem. E a gente só vai errar se a gente se colocar em movimento, tá? Não adianta ficar só anotando as coisas, um monte de teoria, né? Um monte de gramática, e se não colocar em prática. Então, não funciona muito. Então, não pode ter medo. Então, tem que se lançar. Enquanto vocês estão aí quietinhos na casa de vocês, vocês vão ficar lendo essas coisas aqui que eu vou... Por isso que eu gosto de colocar... eu sei que não é o ideal, mas assim, eu coloco aqui a tela para vocês, filmo a minha tela, para vocês saberem como que escreve, que aí vocês vão associando o som, né, e a fala. E aí vocês vão desenrolando e depois fica lendo isso aí igual uns doidos em casa, tá? Porque a ideia é essa, vocês, né, se colocarem em movimento. Então, vamos lá, ó, outras perguntas, né, outras formas de fazer pergunta que vão ser muito úteis em uma situação que vocês estejam falando francês. Primeiro, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa relacionada a tempo, qual é a pergunta que vocês vão fazer? Quand? Ó, vou escrever aqui. Quand. Tem um monte aqui, tá vendo? A gente vai ver uma por uma, ó. Quand. Toda vez que vocês quiserem fazer alguma pergunta que a resposta seja o tempo, por mais que você não consiga estruturar a pergunta inteira, né? Por mais que você não consiga estruturar a pergunta certinha, você mete um quand, o cara já vai saber que você quer saber quando que, por exemplo, quando que o trem vai partir, né? Quand va partir le train, né? Quand va sortir le vol? Quando que o trem parte? Quando que o voo vai sair, tá? Então, quand em francês é o nosso quando. Repete aí, não fica com vergonha não. Quand, não é quand, nem quando, nem sei lá o que vocês podem inventar de falar aí, tá? É quand. Ó, sempre que vocês forem anotar como que fala alguma coisa, anota aí entre barras. Quand. É assim que fala, ó. Quand. A resposta pro quand vai ser sempre o quê? Sempre tempo, tá? Então, quando é que você vai? Quand tu vas? Quand tu vas à Paris? Quand tu vas rentrer? Quando que você tá indo embora? Outra pergunta. Vai te salvar também, hein? U. Aqui é fácil, ó. Aqui é só o U, assim, ó. U. Esse U significa onde. Então, vamos imaginar que assim, a pessoa está conversando com você está mais ou menos entendendo em francês, mas você não consegue falar, mas pelo menos isso aqui você consegue. Quand, où, tá? Né? Quando, onde, e essa daqui também que é super importante, ó. Comment. Anota aí como que fala isso, ó. Comment, tá? Não é comment, nem comente, tá? Comment. Comment significa como. Comment tu vas à Paris? Vamos imaginar que a gente esteja, sei lá, no sul da França e vai para Paris amanhã. E aí a gente vai falar, comment tu vas à Paris? Como é que você vai? Vai de ônibus, vai de trem, vai de avião, vai como? Comment, tá? Comment. Aí a gente tem esse que aqui, ó, que seria no português o nosso o que, tá? Né? Então, esse que aqui seria o nosso o que. Aí, olha que maravilha que é o francês, gente. Eu vou até botar aqui assim, deixa eu chegar para trás aqui, diminuir aqui o zoom, ó. Lembram do est que a gente viu lá em cima? Lembrando que esse C aqui a gente não fala, tá?
Então, é est-ce que. E essa estrutura aqui, né, do est-ce que, em francês, ela não tem tradução. Ela só indica que aquilo ali é uma pergunta. Então, eu posso, né, perguntar o que, tananã, tananã, tá? Então, eu vou colocar esse que na frente e depois eu continuo com est-ce que. Só que em francês, quando uma palavra que tem uma sílaba só, tá? A palavra tem que ter uma sílaba só, tipo que. Ela termina com é. E a palavra seguinte, ela começa com vogal, sabe o que vai acontecer? Um negocinho que a gente chama de elision. Esse ezinho aqui, ó, ele some, ele cai, ganha um apóstrofo, assim, ó, e vira isso aqui. Qu'est-ce que? Então, qu'est-ce que? Qu'est-ce que é o quê? Então, por exemplo, ó, qu'est-ce que vous faites comme métier? O que você faz como trabalho? Você trabalha com o quê? Qu'est-ce que vous faites comme métier? Qu'est-ce que vous avez choisi? Isso aqui, ó, vocês vão ouvir provavelmente isso aqui, por exemplo, num restaurante. O garçom vai perguntar para vocês: bonsoir, madame. Qu'est-ce que vous avez choisi? O que você escolheu? Qu'est-ce que vous avez choisi? Qu'est-ce que vous avez choisi? Qu'est-ce que vous pensez? Ele vai, por exemplo, alguém vai te propor alguma coisa, né? Qu'est-ce que vous pensez? E aí, o que você achou? Qu'est-ce que vous pensez? Ou que pensez-vous? Também pode, né? Inverte aqui a ordem, tá? Qu'est-ce que vous pensez? Gente, quando vocês virem isso daqui em francês, ó, esse apóstrofo aí perdido, vocês vão ver muitas vezes, com certeza, tá? Significa que perdeu uma letra, perdeu uma vogal aqui na palavra anterior, tá? E geralmente essa vogal é a letra E. Não é só a letra E que cai, tá? Mas é geralmente só a letra E. Só para vocês já irem se habituando. Então, ó, qu'est-ce que, né? Qu'est-ce que, você já sabe que esse C aqui a gente não fala. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Qu'est-ce que vous avez choisi? Qu'est-ce que vous voulez? O que você quer? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous pensez? Né? O que você acha? Tá? Qu'est-ce que é o quê? O quê? Uma outra estruturazinha, né? É uma interrogaçãozinha que ajuda vocês aí na interrogação é combien. Combien c'est très important, gente. Anota aí. Combien. Combien, não é combien, tá? O francês canadense até fala um pouco assim, combien, mas é combien. Escreve aí assim, bem chulamente mesmo, para vocês saberem como que fala. Combien. Combien significa quanto. Então, se eu quiser perguntar a quantidade de qualquer coisa, vocês vão perguntar combien. Como é que eu pergunto assim, moço, quanto que custa isso? Bonjour, monsieur, s'il vous plaît, tá? Não esqueça. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Ou, pode inverter a ordem, tá? E botar ça coûte combien? Combien ça coûte? Ou ça coûte combien? Pronto, já sabe. Tá perguntando aí quanto que isso custa? Quero comprar qualquer coisa. Aí ele vai te responder. 3 euros, mademoiselle. 5 euros, 10 euros. Né? 10 euros, 5 euros. 30 euros, 30 euros. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Então, ó, olha quanta coisa aí que você já consegue perguntar de uma forma bem simples, tá? Lembra que a aprendizagem é um processo, né, gente? A gente começa devagarinho, pouco a pouco, tá? Então, ó. Quand, quando. Où, onde, né? Onde. Comment, comment. Repete aí, comment e não comment, tá? Comment, comment. Como, né? Comment tu vas faire? Como é que você vai fazer? Comment tu vas faire? Aí, esse quezinho aqui, que o é, né? Que significa que seria o nosso o que quando a gente junta com o est-ce que a gente viu que é a estrutura de pergunta, uma das estruturas de pergunta em francês, vira isso aqui, ó. Qu'est-ce que, tá? Que é o quê? Então, qu'est-ce que vous faites comme métier? O que você faz como trabalho, né? Com o que você trabalha? Qu'est-ce que vous avez choisi? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous voulez manger? Olha que pergunta maravilhosa. O que você quer comer? Qu'est-ce que vous voulez manger? Tá? Qu'est-ce que c'est ça? Como é que você pergunta assim, moço, o que é isso? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Vou até escrever aqui, ó, porque é uma frase que eu acho que é importante, né, a gente saber. Você vai comer alguma coisa que você não sabe o que é, pergunta lá pro moço, o que é isso? Qu'est-ce que c'est ça? É assim, ó. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, assim, em francês, é isso. Então, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça?
que é isso, moço? O que é isso que eu tô comendo aqui? O que é isso que eu tô comprando, né? Qu'est-ce que c'est ça, tá? Combien, très important para perguntar o preço, né? Não vai comprar primeiro e perguntar depois, porque nunca dá muito certo isso, né? Então pergunta primeiro qual é o preço. Combien ça coûte? Bonjour, monsieur, combien ça coûte? Ou ça coûte combien? Tá? Quanto que custa? E aí, gente, agora eu quero que vocês prestem atenção, né? Anotem, se vocês quiserem, umas frasezinhas que não necessariamente elas são perguntas, não necessariamente são frases interrogativas, mas são frases que podem salvar a vida de vocês. Para vocês pedirem n'importe quoi. Ó, o qu'est-ce que c'est ça tá aqui, ó. Qu'est-ce que c'est ça? Né? Até botei aqui embaixo também, ó. O que é isso, né? Qu'est-ce que c'est ça? São frases que, assim, salvam a vida de vocês em situações, né, que vocês precisam de alguma coisa, tá? Primeira frase que eu ensino para todos os meus alunos que falam assim, tem aluno que chega e fala assim, ó, Mafê, eu tô indo pra França daqui a um mês, quero aprender francês. Eu falo, meu Deus, sabe o que eu vou fazer com essa criatura? Vou tentar, pelo menos, né, te ajudar, assim, a se desenroscar minimamente nas situações do dia a dia. Aprender francês em um mês, meu filho, se você souber como me ensina, porque eu quero vender esse curso aí, né, porque é impossível. E aí, Julia, ça va? Não sei se Julia tá aí ainda. Bonsoir, chérie. Que saudade. Donc, então eu passo para os alunos assim, algumas frasezinhas que é aquilo que eu falei com vocês. Fala um bonjour, fala um bonsoir, fala um merci. E aí depois você fala o que você conseguir. A estratégia, a experiência de vocês já vai ser outra. Provavelmente eles já vão ser mais... eles já vão ser mais amigáveis, vamos dizer assim, tá? Com vocês. Então, a primeira frase que eu falo pra pessoa que vem, Mafê, vou viajar daqui a um mês, me ajuda. É essa aqui, ó. Je voudrais. Vou virar a câmera pra vocês poderem ver, ó. Je voudrais. Peraí, cadê o je voudrais? Tá muito claro, eu não consigo enxergar, pronto. Gente, essa daqui, ó. Je voudrais. Je voudrais. Escreve aí como é que fala isso, Mafê, como é que fala isso? Assim, ó. Je voudrais. É assim mesmo, gente. Je voudrais. O que significa isso? Eu gostaria. Gente, vocês chegam em algum lugar e falam bonjour, monsieur, je voudrais uma coca. Sei lá, falo metade em francês, metade em português. Já é melhor do que nada. Até eles já vão te tratar mesmo de uma forma melhor. Os franceses vão perceber que vocês estão se empenhando, pelo menos. Estão pelo menos tentando, tá? Então, ó, je voudrais. Je voudrais é, assim, a frase que, ó, vou até destacar ela aqui. Serve pra tudo. Tudo que vocês queiram, vocês vão botar o je voudrais na frente. Vocês chegam no restaurante. Bonjour, monsieur, bonsoir, sei lá. Vamos fingir que é à noite. Bonsoir. Je voudrais une table. Eu gostaria de uma mesa. Je voudrais un croissant. Je voudrais une robe. Chega numa loja, eu quero experimentar um vestido. Je voudrais une robe. Eu gostaria de um vestido. O que vocês quiserem, cabe aí no je voudrais. Eu gostaria de eu quero um bilhete para ir para Nice. Je voudrais un billet. Pronto. Je voudrais. C'est ça. Je voudrais. Tá? Salva a vida de qualquer turista. Anota isso aí. Outra, isso daqui não necessariamente, aquilo que eu falei com vocês, né? Não necessariamente isso daqui são né, frases interrogativas, mas são situações para você começar a perguntar alguma coisa. Uma outra frasezinha que pode salvar a vida de vocês é essa aqui, ó. Je cherche. O que é je cherche? Je cherche é o famoso, tô procurando. Moço, eu tô procurando o Louvre. Você sabe onde é? Então você vai chegar e vai falar, bonjour, monsieur, je cherche le Louvre. Pronto. O je cherche é o famoso tô procurando. Je cherche la Tour Eiffel. Bonjour, monsieur, je cherche la Tour Eiffel. Pode usar o je cherche até numa loja de roupa. Je cherche une robe. Tô procurando um vestido. Vous pouvez m'aider, né? Você pode me ajudar, tá? Então, je voudrais, je cherche. Pronto. Com todas as outras expressões que eu botei lá em cima, né? Que vocês já viram, ó, do combien, né? Qu'est-ce que c'est, quand, où. Pronto, vocês já conseguem, sabe, o mínimo, assim, né? Falar, né? Minimamente, tá? Então, je voudrais, je cherche. Essa daqui a gente já viu, ó.
Combien ça coûte? Quanto custa, né? Ou uma outra forma de perguntar também, ó, c'est combien? C'est combien ça? C'est combien le croissant? Bota aqui na frente. C'est combien? Bota aqui na frente a coisa que você tá perguntando, né? C'est combien le croissant? C'est combien la robe? C'est combien les billets? Quanto custa o ticket o bilhete para ir, sei lá, para Paris, para ir, né? Tá? Essa aqui é boa também, ó. Vous avez. Isso daqui, o vous avez, é você tem. Igual em português a gente fala assim, moço, você tem esse prato aqui hoje? Você vai perguntar, vous avez le croissant? Pronto, você tem croissant? Vous avez du vin? Vocês têm vinho? Vocês vendem vinho? Vous avez du fromage? Vocês têm queijo? Então, vous avez, tanana, 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 e bota a interrogação aí na frente, ó. Pronto, c'est ça, très simple. Vous avez, pergunta, né? Você tem. E essa daqui que eu botei lá em cima pra vocês, né? Que é o famoso qu'est-ce que c'est ça? Né? Que é isso, moço? Que é isso? Qu'est-ce que c'est ça? Tá? Je voudrais, vai repetindo aí. Je voudrais, je cherche, né? O je cherche é o famoso, moço, tô procurando isso aqui assim, assim. Combien ça coûte? Ou c'est combien? Ou ça coûte combien? Quanto custa? Vous avez, aí você bota aí na frente, né? O que, né? Se você tem, se você não tem. E qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? É o famoso que é isso? Gente, com essas frasezinhas simples, tá? Vocês já conseguem se desenrolar minimamente, né? Pelo menos chega falando isso, já vai ser uma experiência diferente. Eles já vão perceber que vocês estão pelo menos tentando, né? Se esforçando para falar alguma coisa em francês, tá? Toda terça-feira, olha a redinha que tá ali, ó, que eu peguei lá na piscina para tentar tirar o passarinho daqui. Eu consegui. Agora ele foi, na paz do Senhor, foi embora. Não precisei nem matar. Eu achei que eu estava com medo de matar o passarinho, mas ele foi. Ainda saiu voando. Achei que ele estava todo estrupiado e ainda saiu voando. Conseguiu sobreviver. O bicho tá cheio de pena aqui no chão, porque eu peguei a coisinha ali, a peneira, para tirar ele daqui e acabei machucando ele, arrancando um monte de pena. E depois ele saiu. Donc, c'est ça. Dá para vocês, né, minimamente iniciarem uma conversa, tá? Pensarem, né, em pelo menos abordar a pessoa falando francês. Bonjour, bonsoir, s'il vous plaît, merci, pardon, excusez-moi. Isso daí, gente, não é o francês, né? Isso daí é qualquer lugar do mundo. Isso é muito bem-vindo, tá? Para eles, principalmente. Oui, ma chérie, vai ficar gravada só até domingo, ça va? Uma outra aluna já pediu aqui, que ela estava voltando do trabalho, então. Mais, Laísa, eu vou colocar todas as lives, todas vão estar disponíveis para vocês no portal, ça va? Quem é meu aluno vai ter todas as minhas lives lá no portal. A da semana passada eu acho que até já tá lá, se não tiver eu coloco agora. Mas eu vou deixar gravada no perfil até domingo, tá bom? Ça va, chérie? Ui, esse horário é meio ingrato, né? Eu tô tentando colocar no horário mais tarde, mas eu não consigo porque eu dou aula. Inclusive, tô indo agora dar aula, agora 7h15. Mas vai ficar gravada, tá? Mas vai lá pro portal também, depois você pode ver com calma. Gente, merci beaucoup à tout le monde. E très bonne semaine. Espero vocês aqui na semana que vem, mesmo horário. Chama os amigos, compartilha, manda pra eles, convida. De novo, nosso mantra é: a gente precisa se cercar de pessoas que têm os mesmos interesses que a gente. São essas pessoas que não vão deixar a gente desistir. Então, da mesma forma que vocês precisam de um incentivo, eu também preciso. Então, estejam aqui, ça va? Compartilhem essa live, comentem, façam tudo que vocês puderem aí para que isso seja uma forma de me incentivar também. Quanto mais pessoas estiverem, né, junto da gente, dividindo o mesmo objetivo, mais fácil vai ser a nossa caminhada. Porque a gente vai rir junto, porque a gente vai aprender junto, porque a gente vai se motivar junto. Então, estejam cercados de pessoas que nesse momento, né, dividem esse objetivo com vocês. Vocês não precisam se afastar de ninguém. É só trazer para junto de vocês, no momento que vocês estão aprendendo a língua, né, essas pessoas, para vocês poderem trocar ideia com elas, para vocês trocarem ideia de filme. Ontem assisti um filme francês, você viu? De música. Olha esse daqui, eu tô usando esse aplicativo aqui, é super legal. Você vai falar isso com uma pessoa que não
não divide esse objetivo, para ela isso não vai ter muita importância, né? Então, é très importante vocês chamarem as pessoas, manda essa live para os amigos de vocês, que vocês sabem que quiseram um dia aprender francês, né? E deixaram isso guardado lá no fundo da gaveta. É hora de tirar os sonhos do papel. Maintenant, eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, terça-feira, nesse mesmo horário, 18h08, eu espero vocês. A live vai ficar gravada até domingo, mas só até domingo, tá bom? Quem é meu aluno vai ter a live disponível, todas as lives disponíveis lá no portal. Vai estar para vocês lá no portal, tá? Gente, merci beaucoup. Très bonne semaine. Et je vous attends la semaine prochaine. Bisous, bisous. Au revoir. Bonne soirée.